Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu, uma rúbrica onde desenvolvo temas relacionados com fiscalidade, IRS, IRC, IVA e também segurança social. O tema de hoje é um tema sobre segurança social. Vou falar sobre o que é uma entidade contratante e o que é um trabalhador independente, economicamente dependente. Esta é uma matéria que é amplamente desenvolvida em alguns dos cursos práticos da Certiform Escola de Formação Prática, nomeadamente no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, do curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada, bem como no curso prático de Gestão Fiscal, IRS, Segurança Social, IVA e IRC e Impostos Diferidos. Esta matéria, ela interessa não só às empresas, como também aos trabalhadores independentes. E na parte final eu vou dar ênfase no interesse que esta matéria pode ter relativamente aos trabalhadores independentes. Trabalhadores independentes economicamente dependentes. O que é um trabalhador independente economicamente dependente? São trabalhadores independentes que, no ponto de vista do IRS, pertencem à categoria B, nos rendimentos profissionais, que prestem serviço maioritariamente a uma entidade contratante e da qual dependem economicamente, ou seja, desde que mais de 50% do valor total anual dos rendimentos da atividade independente seja obtido dessa entidade e que determinem a obrigação contributiva por parte da entidade contratante. Um trabalhador independente, economicamente dependente, é aquele que faturou a uma entidade acima de 50% do total do seu rendimento. E deriva, a partir daí, a noção de entidade contratante. A entidade contratante é ou está consagrada no artigo 140 do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, que é o artigo 140. Define entidade contratante como sendo, no seu número 1, as pessoas coletivas e as pessoas singulares com atividade empresarial, independentemente da sua natureza e das finalidades que prossigam, que no mesmo ano civil beneficiem de mais de 50% do valor total da atividade do trabalhador independente. São abrangidas pelo presente regime na qualidade de entidades contratantes. Ou seja, uma entidade contratante, e agora pela ótica ou pelo prisma da empresa, é aquela que pagou àquele trabalhador independente acima de 50% daquilo que ele faturou. Um primeiro exemplo para nós vermos as consequências de se constituir uma entidade como entidade contratante. O André é trabalhador independente, enquadrado no regime dos trabalhadores independentes. Portanto, isso significa que o André é um prestador de serviços, trabalhador independente, e neste momento ele está
pagar à Segurança Social mensalmente um valor, valor esse de acordo com o seu enquadramento no regime dos trabalhadores independentes da Segurança Social. O André é sujeito ao cumprimento da obrigação contributiva. Ele está enquadrado no regime da Segurança Social dos trabalhadores independentes. Todos os trimestres, ele entrega à Segurança Social a declaração trimestral, entrega sempre no mês seguinte ao término do trimestre, e a Segurança Social procede ao cálculo da mensalidade a pagar no trimestre seguinte. E, consequentemente, em 2020, no ano de 2020, o André prestou serviços a 3 entidades. À entidade ou à empresa A, à empresa B e à empresa C. Sabe-se que o André teve um volume de faturação, que eu vou designar por volume de negócios, relativo ao ano de 2020. O volume de negócios total do André foi, por exemplo, de 12 mil euros. E estes 12 mil euros foram repartidos pelas várias empresas da seguinte forma. A empresa A, o André faturou 10 mil euros. A empresa B, o André faturou, por exemplo, 1.500 euros. E a empresa C faturou 500 euros. Portanto, o total da faturação, 12 mil euros, mas foi repartido desta forma. A Segurança Social, com estes valores, vai proceder ao cálculo da percentagem de faturação por cada entidade. Então, nós aqui, e vamos nós agora calcular a percentagem, temos 10 mil num total de 12 mil. 10 mil num total de 12 mil corresponde, e multiplicando por 100 para termos uma percentagem, corresponde a 83,33%. 83,33% da faturação do André teve origem na empresa A. Já o contributo da empresa B foi 1.500 em 12 mil, vezes 100. Claro que é uma percentagem muito baixinha, de acordo com ou em comparação com a empresa anterior. Portanto, corresponde somente a 12,5% do total da faturação. E correspondendo agora à empresa C, temos 500 euros num total de 12 mil euros, vezes 100, e isto corresponde a 4,17%. 4,17% é o total de faturação à empresa C. Isso significa que a empresa A contribuiu para o volume de negócios do André em 83,33%, a empresa B em 12,5% e a empresa C em 4,17%. Duas perguntas. Será que o André é um trabalhador independente, economicamente dependente? E a segunda pergunta. Qual é, se é que há, qual é a entidade contratante das três? Bom, de acordo com aquelas noções que eu referi, e revendo as noções, nomeadamente a noção de trabalhador independente economicamente dependente,
São aqueles que prestem serviço maioritariamente a uma entidade contratante e da qual dependem economicamente, ou seja, desde que mais de 50% do valor total anual dos rendimentos da atividade independente seja obtido dessa entidade e que determinem a obrigação contributiva por parte da entidade contratante. De acordo com esta noção, nós temos aqui uma entidade da qual o André é economicamente dependente porque faturou acima de 50%. Ele depende desta entidade 83,3333%, portanto superior a 50%. Efetivamente, o André é um trabalhador independente, economicamente dependente da empresa A, porque o nível de faturação, a percentagem de faturação do André à empresa A é superior a 50%. E neste caso, amplamente superior a 50%. É de 83,33%. A empresa B e a empresa C saem aqui deste esquema porque estas empresas estão muito abaixo dos 50%. E da mesma forma que respondo afirmativamente a que o André é efetivamente um trabalhador independente, economicamente dependente, também fico com a noção que a entidade contratante, que de acordo com a definição do artigo 140, entidade contratante são as pessoas coletivas e as pessoas singulares com atividade empresarial, independentemente da sua natureza e das finalidades que prossigam, que no mesmo ano beneficiem de mais 50% do valor total da atividade do trabalhador independente, são abrangidas pelo presente regime na qualidade de entidades contratantes. Portanto, também ficamos aqui com a noção que a entidade contratante, aquela que beneficiou mais de 50% da atividade do André, é a empresa B. Então, vamos apagar aqui a empresa, portanto, será a empresa A, a entidade contratante. Empresa A, entidade contratante. Quais são as consequências para a entidade contratante? As consequências de uma entidade ser constituída como a entidade contratante daquele trabalhador independente é que esta entidade vai ficar sujeita à segurança social. Portanto, esta entidade vai ter que fazer um pagamento à segurança social. Trata-se de um pagamento anual, ele vem no ano seguinte, portanto virá em 2021, em consequência dos rendimentos pagos ao trabalhador independente em 2020, e para tal nós vamos aqui consultar o artigo das taxas para mencionar qual a taxa de segurança social a que estas entidades estarão sujeitas. Trata-se do artigo 168. O artigo 168 do Código Contributivo da Segurança Social. Segundo o artigo 168, é o artigo onde estão elencadas todas as taxas de segurança social que dizem respeito aos trabalhadores independentes. Por exemplo, os trabalhadores independentes estão sujeitos a uma taxa de 21,4%. Os trabalhadores independentes que se designam por empresários em nome individual. Trabalhador independente aqui no Código da Segurança Social está relacionado com prestação de serviços. Empresário em nome individual está relacionado com venda de mercadorias. Tem correspondência ao IRS. Os trabalhadores independentes aos rendimentos profissionais da categoria B, os empresários em nome individual aos rendimentos empresariais da categoria B.
E, consequentemente, estes rendimentos empresariais e que no Código Contributivo da Segurança Social são designados por empresários em nome individual, estão sujeitos a 25,2% a nível de taxa de segurança social. E para as entidades contratantes, o número 7 do artigo 168 do Código da Segurança Social, ou do Código Contributivo da Segurança Social, refere o seguinte: a taxa contributiva a cargo das entidades contratantes é fixada nos seguintes termos: 10%, portanto, a entidade contratante está sujeita a 10% nas situações em que a dependência económica é superior a 80%, que é o nosso caso, 83,33%. E 7% nas restantes situações. Portanto, 7% é quando a dependência económica ela é superior a 50%, eu até vou colocar um intervalo, é superior a 50% e inferior ou igual a 80%. Quando a dependência económica se situa no intervalo maior do que 50%, menor ou igual a 80%, as entidades contratantes terão a pagar 7% sobre os rendimentos que pagaram ao trabalhador independente, economicamente dependente dessa entidade. Quando a dependência económica ultrapassa os 80%, porque se for mesmo igual a 80%, ainda fica nos 7%, mas se passar dos 80%, então a entidade contratante terá que pagar à Segurança Social 10%. E 10% sobre o quê? 10% sobre o valor faturado pelo trabalhador independente. O André faturou à empresa A 10.000 euros. Então a empresa A, considerada entidade contratante, irá ter que pagar em 2021 10% sobre os 10.000 euros. Ou seja, esta entidade está enquadrada na taxa de 10%, já percebemos porquê, porque o André é economicamente dependente da entidade A acima de 80%, e portanto 83,33%, e consequentemente a entidade contratante vai ter que pagar à Segurança Social 10% vezes 10.000 euros. Ou seja, 1.000 euros. Este pagamento irá ser feito de uma vez em 2021. A empresa A deverá estar atenta à Segurança Social Direta, ir consultando o site da Segurança Social Direta, porque na conta corrente tem lá a componente entidades contratantes, onde nós nas empresas, e nós que sabemos que trabalhamos com trabalhadores independentes, sabemos que poderemos vir a ser constituídos como entidades contratantes, temos que estar atentos no site na Segurança Social Direta, ir visualizando a rúbrica ou o item entidades contratantes, porque a dívida é lá colocada pela Segurança Social. Uma vez notificada a entidade ao pagamento dos 1.000 euros, ela terá até ao dia 20 do mês seguinte para proceder ao respectivo pagamento. Isto é aquilo que se denomina como uma entidade contratante. Eu agora vou dar um segundo exemplo onde vou também questionar se existe neste segundo exemplo entidade contratante. Vamos então agora considerar o seguinte. Desta vez temos, em vez do André, temos, por exemplo,
a Patrícia. A Patrícia é trabalhadora independente. Só que vamos colocar aqui diferente, que é para poder explicar uma das variantes deste regime. A Patrícia é trabalhadora independente. Ela é, por exemplo, enfermeira. E na qualidade de enfermeira, faturou em 2020, por exemplo, 9.000 euros, como trabalhadora independente. E como trabalhadora independente, faturou a 3 entidades. Por exemplo, o Hospital A, a Clínica B e a Clínica C. Trabalhou com 3 entidades. Mas a Patrícia, para além de ser trabalhadora independente, ela é trabalhadora dependente. E na qualidade de trabalhadora dependente, ela colabora com o Hospital M, do qual é sua entidade patronal, tem um contrato individual de trabalho com este hospital e a sua remuneração mensal, eu vou colocar aqui remuneração mensal, é, por exemplo, de 1.300 euros. Título exemplificativo. O Hospital M, que é a sua entidade patronal, uma vez que tem rendimentos do trabalho dependente, que a nível de IRS é categoria A, ela todos os meses recebe 1.300 euros desta sua entidade patronal. Mas, paralelamente, como trabalhadora independente, pela via dos recibos verdes, ela colabora com 3 entidades e faturou, em 2020, um total de 9.000 euros que foram distribuídos da seguinte forma. O Hospital A pagou-lhe 7.000 euros, a Clínica B, por exemplo, 1.200 euros e a Clínica C, 1.800 euros. E, portanto, totaliza os tais 9.000 euros. A minha questão é a seguinte. Será que a Patrícia é uma trabalhadora independente, economicamente dependente? E depois, qual das 3 é a entidade contratante? Bom, eu começo desde já por calcular as respectivas percentagens. Aqui vamos dividir os 7.000 por um total de 9.000. 7.000 a dividir por 9.000 e multiplicando por 100, temos, portanto, vezes 100, temos um total de 77,78%. Nem vale a pena calcular as restantes percentagens, porque se houvesse entidade contratante, a entidade contratante seria desde já o Hospital A. Porquê? Porque o Hospital A paga acima de 50% dos rendimentos de trabalhador independente da Patrícia. Só que, no caso da Patrícia, ela não é considerada trabalhadora independente, economicamente dependente do Hospital A. Porquê? Porque a Patrícia, ela trabalha como trabalhadora dependente. Recebe 1.300 euros por mês. E nestas circunstâncias, a Patrícia, ela usufrui de isenção de contribuições como trabalhadora independente. As isenções de contribuição na qualidade de trabalhador independente estão no artigo 157, estão consagradas
no artigo 157 do Código do Regime Contributivo do Sistema Previdencial da Segurança Social. E o artigo 157 estabelece em que circunstâncias os trabalhadores independentes gozam de isenção da obrigação de contribuir na qualidade de trabalhadores independentes. Há várias condições estabelecidas no artigo 157, mas a primeira, e que aqui é aquela que se aplica à Patrícia, diz o seguinte: os trabalhadores independentes estão isentos da obrigação de contribuir, a linha A, número 1, a linha A, relativamente ao rendimento relevante mensal médio apurado trimestral ou anualmente, consoante os casos, de montante inferior a 4 vezes o valor do indexante dos apoios sociais. Este indexante dos apoios sociais, ele é de 481,81 €. Eu apenas vou confirmar este valor. Peço desculpa, 438,81 €. Portanto, indexante dos apoios sociais, 438,81 €. O IAS, o indexante dos apoios sociais, que vigora ou que está a vigorar no ano de 2020. E o trabalhador, para ficar isento de segurança social na qualidade de trabalhador independente, ele terá, relativamente ao rendimento relevante mensal médio, apurado trimestral ou anualmente, consoante os casos de montante inferior a 4 vezes o indexante dos apoios sociais, quando acumulem atividade independente com atividade profissional por conta de outrem, desde que verifiquem cumulativamente as seguintes condições. Primeira condição: o exercício da atividade independente e ou outra atividade sejam prestados a entidades empregadoras distintas e que não tenham entre si uma relação de domínio ou de grupo. Eu vou considerar que o Hospital A e o Hospital M são entidades independentes uma da outra. Nem há qualquer relação do ponto de vista de concentração empresarial. São duas entidades independentes. Esta seria a primeira condição. O exercício da atividade por conta de outrem determine o enquadramento obrigatório noutro regime de proteção social que cubra a totalidade das eventualidades abrangidas pelo regime dos trabalhadores independentes. Ou seja, ao estar enquadrada como trabalhadora dependente no Hospital M, ela já usufrui de um regime de proteção social, que pode ser, por exemplo, o regime da segurança social para trabalhadores dependentes, em que o trabalhador, como trabalhador dependente, desconta do seu bolso 11% todos os meses, e a sua entidade patronal terá que cumprir com 23,75 da base de incidência, 34,75 no total, e esse regime cobre, efetivamente, todas as eventualidades que o regime paralelo dos trabalhadores independentes também cobre. E, portanto, vou considerar que esta situação está, efetivamente, a verificar-se. Ao ser trabalhadora do Hospital M, ela já está abrangida por um sistema de proteção social que cobre as mesmas ou pelo menos as mesmas eventualidades que o sistema dos trabalhadores independentes também cobre. Portanto, este é o requisito número 2. O requisito número 3 é que o valor da remuneração mensal média considerada para o outro regime de proteção social, que neste caso é o trabalhador dependente, seja igual ou superior a uma vez o indexante dos apoios sociais. Aquilo que ela recebe
no hospital M, da qual é trabalhadora dependente, por mês, tem que ser superior ao indexante dos apoios sociais. 1.300 é amplamente superior a 438,81. Portanto, eu diria que com estas condições, e considerando que estes 9.000 euros foram repartidos ao longo dos 12 meses, trimestre a trimestre, esta trabalhadora independente foi sendo constituída como isenta de segurança social pela via do regime dos trabalhadores independentes. Isso significa que quando um trabalhador independente está isento de segurança social na qualidade de trabalhador independente, apesar de estar sujeito, como ela, na qualidade de trabalhador dependente, não tem entidade contratante, nem é considerado um trabalhador independente economicamente dependente. Porque para ser economicamente dependente, tem que fazer pagamentos de segurança social na qualidade de trabalhador independente. A Patrícia não o faz, porque ela está isenta. E como não o faz, não há entidade contratante. Apesar de o Hospital A ter contribuído com 77,78% do seu rendimento, o que à primeira vista constituiríamos imediatamente o Hospital A como entidade contratante, isso não acontece porque a Patrícia não faz descontos de segurança social na qualidade de trabalhadora independente. Ela está isenta pelas razões que referi e que estão enquadradas no artigo 157, número 1, a linha A, do Código Contributivo ou do Código da Segurança Social. E quando um trabalhador independente vai gozando de isenção de contribuições na qualidade de trabalhador independente, efetivamente, mesmo que a sua faturação para uma empresa ou para uma entidade seja superior a 50%, não vai gerar qualquer encargo de segurança social para essa mesma entidade. Gera-se encargo para essa mesma entidade se o trabalhador independente fizer descontos na qualidade de trabalhador independente, se ele não estiver isento ou nem está excluído deste sistema de proteção social. Ficou então compreendido o que é uma entidade contratante, as taxas que se aplicam às entidades contratantes e agora eu vou apenas referir o seguinte. Será que um trabalhador independente vai ter algum benefício por ser considerado trabalhador independente, economicamente dependente de uma entidade, ou seja, faturar acima de metade de 50% dos seus rendimentos a uma única entidade, ou então entre 50 a 80 e acima de 80, devido àquelas taxas que eu ao bocado referi, haverá alguma vantagem para o trabalhador independente, uma vez que para a entidade contratante existe a responsabilidade ou a obrigação de fazer o pagamento anual à Segurança Social. Existe uma vantagem e essa vantagem prende-se com aquilo a que se chama o subsídio por cessação da atividade para trabalhadores independentes economicamente dependentes. Ou seja, quando um trabalhador independente é economicamente dependente, ele pode vir a ter direito a um subsídio por cessação de atividade, que é como se fosse um subsídio de desemprego. Aliás, é mesmo para isto que existe este conceito de entidade contratante. É para que se possa constituir fundo, através dos valores que as entidades contratantes pagam à Segurança Social, para poder, do ponto de vista das prestações sociais, pagar um subsídio aos trabalhadores independentes quando eles cessem a sua atividade. Ora, quem tem direito ao subsídio por cessação de atividade são
os trabalhadores independentes que prestem serviço maioritariamente a uma entidade contratante e da qual dependem economicamente, ou seja, desde que mais de 50% do valor total anual dos rendimentos da atividade independente seja obtido dessa entidade e que determinem a obrigação contributiva por parte da entidade contratante. Isso significa que a vantagem de um trabalhador independente trabalhar ou depender economicamente em mais de 50% de uma entidade, isto pode levar a que ele tenha direito a um subsídio por cessação de atividade de trabalhador independente. Isto será um vídeo que eu irei fazer um pouco mais à frente, ou seja, como é que se calcula, como é que a Segurança Social calcula este subsídio por cessação de atividade para os trabalhadores independentes, mas desde já ficamos com a noção que o subsídio de desemprego, entre aspas, para trabalhadores independentes, ele aplica-se àqueles que são considerados trabalhadores independentes economicamente dependentes e cujo conceito eu dei aqui neste vídeo. Também era importante, se eventualmente tiverem esta curiosidade, de visualizar vídeos que estão mais para trás sobre trabalhadores independentes, nomeadamente um vídeo que eu tenho sobre as isenções, quem é que está isento na qualidade de trabalhador independente, porque aqueles que estão isentos na qualidade de trabalhadores independentes não se constituem como trabalhadores economicamente dependentes, nem terão as tais entidades contratantes. E também um vídeo que está aqui no canal do YouTube, nesta rúbrica Trate as Finanças por Tu, sobre a declaração trimestral a entregar à Segurança Social, onde eu explico como é que a Segurança Social calcula os valores que os trabalhadores independentes pagam mensalmente à Segurança Social. Como referi, esta é uma matéria amplamente desenvolvida em alguns dos cursos práticos da Certform, o regime dos trabalhadores independentes, quer numa vertente de IRS, quer numa vertente de Segurança Social, o curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no módulo de IRS, o curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social, e o curso prático de Gestão Fiscal, IRS, Segurança Social, IVA, IRC e Impostos Diferidos. São os cursos onde as matérias fiscais, no âmbito de IRS e de Segurança Social, são amplamente desenvolvidas e onde este e muitos outros assuntos são detalhadamente desenvolvidos. Resta-me agradecer muito o facto de ter visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade. Até breve.